Olá, eu sou Rafael Machado, estamos em mais um Momento Arbitragem. Hoje é um programa diferente e vale a pena curtir. Fique conosco. Começa agora o Momento Arbitragem. Meu nome é Rafael Machado, é uma satisfação estar aqui com vocês para esse programa especial. É um programa especial por quê? Porque, na verdade, nós estamos invertendo os polos. Normalmente, o professor, o advogado e o colega, Dr. Asdrubal Júnior, é quem faz as entrevistas, mas hoje quem fará a entrevista com ele serei eu. Então é uma satisfação estar aqui com vocês, espero que todos gostem. Eu tenho certeza que todas as experiências já adquiridas pelo professor e pelo advogado Asdrubal Júnior durante todos os momentos de arbitragem durante sua vida profissional serão compartilhados com todos. Meu colega e amigo, professor, advogado Asdrubal Júnior. Vamos iniciar nossa conversa de hoje no seguinte tema, a questão da formação do estudante, formação do profissional, no que tange especificamente a mediação e a arbitragem. Qual é a visão que o senhor está tendo no atual cenário a respeito dessa questão? Bom, Rafael, primeiramente eu quero agradecer imensamente o convite de estar aqui gravando o nosso programa Momento Arbitragem, mas de uma maneira invertida, no seu escritório. Normalmente é no meu escritório que a gente grava, e hoje estamos no seu escritório, aliás, um belíssimo escritório. Parabéns pelo bom gosto, pelo refinamento da decoração do seu escritório. E eu estou muito feliz de ter sido convidado para essa inversão de papéis, de estar como entrevistado, porque é para falar de uma coisa que eu amo de paixão falar de mediação e arbitragem, das formas extrajudiciais de solução de conflitos, e tenho visto isso com olhos cada vez mais otimistas de que realmente é algo que veio para ficar, para fazer parte da vida das pessoas, dos cidadãos, das empresas, e naturalmente para trazer uma complementação importante e significativa para as formas de resolução de conflito que o cidadão e que as empresas têm à sua disposição, e que o judiciário tem sinalizado todas as vezes alegria e felicidade em pleno apoio e cooperação para o crescimento e para a prospecção desse setor. Naturalmente, como você abordou o tema da formação, a gente precisa dizer que ainda temos gravíssimos problemas em termos de formação dos profissionais de direito, dos bacharéis de direito, no que tange à análise dos melhores caminhos para resolver os problemas, porque a formação jurídica ainda está muito focada, muito calcada na preocupação do processo tradicional, em formar profissionais que depois vão saber lidar com os processos judiciais. Então eles são trabalhados para lidar com o litígio e não para resolver o problema. Naturalmente que, sendo forjados para o confronto processual, muitas vezes eles não se dão conta que muito antes desse confronto processual é possível resolver o problema cujo fim do processo era resolver. Ou seja, eu posso resolver o problema sem o processo, ou eu posso resolver o problema por um outro tipo de processo que me leve a uma solução mais rápida, mais breve e eficiente do que levaria aquela forma tradicional. Então, a formação jurídica não tem se ocupado com a preocupação efetiva de preparar os jovens profissionais para que entendam claramente é possível resolver esses problemas de outras maneiras. Mas já houve uma melhora. Já houve uma melhora e vem tendo essa melhora, e cada vez mais a ficha está caindo para os gestores da educação superior, e inclusive para os órgãos que de alguma maneira interagem com esse processo, como o Ministério da Educação, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem de forma concatenada trabalhado na direção de formular diretrizes e estímulos para que as faculdades integrem a formação jurídica com uma preparação para o profissional lidar com o problema, olhando de maneira macro e não olhando de maneira específica para o processo judicial.
mas de uma maneira geral, para identificar primeiro qual é a melhor forma de resolver aquele problema, que pode até ser o próprio processo judicial, mas nem sempre será, e muitas vezes não será a melhor forma de resolver o problema, porque outras maneiras estão disponíveis e trariam uma resposta com mais eficiência, com mais economia e com mais agilidade. E, se você me permite, é tão interessante essa questão, porque a gente acaba que faz o caminho para o jurídico, mas a própria sociedade também ela é muito responsável por isso. Se a gente começa a transformar a mentalidade das pessoas como um todo, a sociedade também passa a buscar outras formas ou formas adequadas de solução. E aí isso também vai acabar, por consequência, chegando no judiciário. Né? É verdade, a questão da diminuição dos litígios, a questão da forma de encarar. É um problema muito maior do que propriamente. É uma coisa cíclica, e aquela questão do que vem antes, o ovo ou a galinha, ou seja, uma coisa que você não sabe dizer o que vem antes nunca, e o problema é por aí mesmo. A questão cultural leva a que as pessoas procurem o caminho tradicional da justiça pública, do processo judicial. Os advogados, por sua vez, são formados para isso e acabam não interiorizando outros caminhos para resolver problemas, e fica cíclico nesse círculo vicioso de não encontrar a melhor forma de resolver o problema. O que a gente tem que fazer é romper com o círculo e estabelecer um novo ciclo agora virtuoso, em que passe pela perspectiva de todas as pessoas envolvidas, tanto do cidadão, quanto do empresário, quanto dos outros profissionais que lidam com as empresas e com os negócios, contadores, os engenheiros, outros profissionais que lidam com o mundo dos negócios, e os advogados, para que, quando enfrentarem uma dificuldade, um problema, que ainda não é um conflito, é um problema, entenda que ele pode, primeiro, evitar que esse problema se torne um conflito. E segundo, ainda que ele não possa evitar que o problema se torne um conflito, ele pode dar um tratamento muito mais ameno, muito mais humano, muito mais gerencial à resolução desse conflito, do que simplesmente indo para o confronto direto e o rompimento objetivo daquela relação para uma disputa judicial. Então ele consegue dar um olhar diferente sobre tudo isso e encaminhar para isso. Por isso que as faculdades mais antenadas hoje já fizeram incluir nas suas grades dos seus currículos, dos cursos de direito, o estudo de matérias que tenham como conteúdo mediação, arbitragem e outras formas, outros meios adequados de tratamento do conflito. E tem também estudado a própria análise do conflito numa percepção mais filosófica, para que a gente possa entender o conflito sobre ângulos diferentes que simplesmente a questão formal e objetiva de um processo. E algumas faculdades ainda mais antenadas já fizeram incluir isso também na formação prática profissional. Ou seja, não apenas na formação teórica, mas também na formação prática, incluindo nos seus núcleos de prática jurídica atividades que efetivamente levam a soluções extrajudiciais, a desenvolvimento de habilidades e competências do estudante de direito para isso. A Ordem dos Advogados do Brasil comprou essa ideia fortemente. Então, através da Comissão de Educação Jurídica, ao longo do ano de 2014, trabalhou firmemente na direção de propor novas diretrizes curriculares para o curso de Direito e contribuir com o Ministério da Educação para a proposição, o Conselho Federal, também, com a ajuda das seccionais, porque isso foram reuniões itinerantes no Brasil inteiro, ouvindo faculdades, ouvindo professores, ouvindo as seccionais, no sentido de tentar colher o máximo de informações para ver o que era possível fazer para melhorar as diretrizes curriculares do curso de Direito. E algumas das contribuições que se chegou ao final na proposta apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi de incluir como conteúdo obrigatório para a parte teórica e para a parte prática profissional a atuação em meios extrajudiciais, em meios adequados de tratamento de conflito, como a mediação e a arbitragem explicitamente. Mediação, arbitragem, conciliação, negociação, explicitamente constando da proposta da Ordem dos Advogados do Brasil. E, em razão dessa proposição,
Também a Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, associado com o Colégio de Presidentes de Mediação e Arbitragem, que são presidentes de mediação e arbitragem das seccionais da OAB de mediação e arbitragem, de todas as seccionais que já têm comissões nesse sentido no Brasil, que reunidos estão trabalhando em um projeto que eu fui incumbido para ser inicialmente o relator desse projeto, estão trabalhando em um projeto para apresentar um novo núcleo para que as faculdades possam criar esse novo núcleo. Então, uma proposta de um novo núcleo, uma proposta realista, enxuta, objetiva, que traga o menor impacto econômico possível para as faculdades, mas que possa introduzir verdadeiramente prática efetiva de soluções extrajudiciais na formação do bacharel em Direito, para que ele possa ingressar no mercado de trabalho agora tendo um olhar muito mais amplo, muito mais completo de quando ver um problema, saber como lidar com ele, não apenas de uma única forma, mas de várias maneiras, e assim conseguir identificar e encaminhar aquela pessoa para a solução mais adequada para aquele tipo de conflito. E isso está sendo então criado um projeto para isso, cujo nome batizado inicialmente é USE, Unidade de Soluções Extrajudiciais, que vai poder integrar os núcleos de prática jurídica, ou poderá ser uma entidade independente, autônoma dentro da organização acadêmica de cada instituição, e que propõe práticas tanto simuladas quanto práticas reais de mediação, conciliação e arbitragem, que podem realmente fazer uma significativa diferença naquilo que nós falamos agora há pouco, a transformação da cultura, que a gente quebra esse ciclo vicioso e constrói um novo ciclo agora virtuoso, em que o profissional, entendendo tudo melhor, ele consiga fazer direcionamentos diversos, não sempre a mesma direção do processo judicial. Isso está sendo preparado por vários colegas que estão interagindo com o nosso trabalho também, e vai ser apresentado um primeiro texto desse projeto, para depois ser aperfeiçoado naturalmente, na próxima reunião do COPREMA, que é o Colégio de Presidentes de Mediação e Arbitragem da SENCA, que deve acontecer em início de março de 2015. Eu queria fazer até um gancho com isso que você está colocando, dessa atuação e do importante papel da Ordem dos Advogados do Brasil, não só especificamente falando do ensino jurídico, mas também numa ligação com os outros órgãos, como o Tribunal de Justiça, como os tribunais superiores, como o Ministério da Justiça, a Defensoria Pública. É muito importante que a Ordem dos Advogados, e particularmente eu acredito que ela tem feito isso muito bem, que ela saia, obviamente, a campo e vá dialogar com as outras instituições. É fundamental. E esse é um trabalho que tem sido feito de forma brilhante e competente pela SENCA, que é a Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pelo Dr. Aldemar Matos Aldemar Mota, e secretariado pelo Dr. Francisco Maia, ambos profissionais de extrema competência e grande prestígio nessa área. Mas não podemos ignorar a outra ponta, que é absolutamente essencial, que tem feito um trabalho também primoroso em diversos estados brasileiros, que são as comissões de mediação e arbitragem das seccionais. Sim. Aqui em Brasília, agora presidida por mim, secretariado pelo senhor, doutor Rafael, muito bem, e antes de mim na gestão da doutora Fabíola, que também fez um trabalho exemplar de aproximação com as instituições de ensino, e esse trabalho tem gerado realmente reflexos muito importantes. Então, as comissões seccionais e a comissão do Conselho Federal têm feito um trabalho de multiplicador dessa informação para mobilizar os advogados e aproximar os profissionais que lidam com a formação jurídica desse meio, para que eles, interiorizando o significado e a importância disso para a solução de problemas, eles possam naturalmente levar para um processo mais acelerado e efetivo de transformação da cultura brasileira, para que a gente, em muito pouco tempo, num horizonte muito breve, a gente possa encontrar um judiciário caminhando com muito mais folga, com muito mais tranquilidade e eficiência, e as pessoas muito mais satisfeitas e felizes porque encontraram meios diferentes de resolver seus problemas,
E muitos desses meios que elas nem dependem de um terceiro, dependem muito mesmo da própria solução que vão dar ao caso através de um bom diálogo, através de mecanismos de mediação. Bem, e para a gente complementar a nossa conversa, eu queria fazer, na verdade, um balanço, não só de todos os programas que já foram feitos, mas também um balanço com relação à mediação e arbitragem, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas principalmente no Brasil, o quanto nós já conseguimos avançar e o quanto também é possível avançar. Tirando, obviamente, essa questão da formação, que nós já conversamos, a participação das instituições também, isso é essencial. Agora, a gente fazer um balanço e saber para quais direções a gente pode caminhar e com certeza isso será de grande valia para todos os profissionais e para a sociedade como um todo. Qual o balanço que o senhor pode fazer para a gente? Bom, primeiramente eu quero dizer que a gente criou a ideia de ter o programa Momento Arbitragem porque eu já atuava no setor há bastante tempo, desde 2001 que eu tive contato com o setor de mediação e arbitragem, ao precisar escrever uma matéria para a revista da qual eu era editor. A partir dali eu me apaixonei pela área e passei a caminhar vivamente nessa área, tanto no sentido de ministrar cursos, quanto no sentido de participar de eventos e congressos, como também palestras, mas especialmente atuando como árbitro e como advogado em procedimentos de mediação e arbitragem. Então, apesar de ter vivido isso intensamente todos esses últimos anos, eu percebi que ainda tem muito, mas muito chão pela frente para que a gente possa chegar em uma ideia de que o assunto está consolidado na cabeça de todo mundo, faz parte do pensamento natural das pessoas. E a gente precisa ter ferramentas ricas e efetivas de comunicação para ajudar na difusão dessa ideia. E aí eu pensei em dar a minha contribuição pessoal para isso, criando um programa em que eu fosse semanalmente conversar sobre o assunto, falar o que eu sei, falar com pessoas importantes do setor que possam também dar suas contribuições para o entendimento das pessoas, e assim a gente ir multiplicando essa informação. Trabalho de formiguinha, nós sabemos disso, mas um trabalho que tem uma potencialidade enorme e que a gente acredita que já está fazendo diferença. Então nós estamos fazendo o programa Momento Arbitragem agora pouco mais de um ano e aproximadamente um mês que a gente está gravando o programa Momento Arbitragem. O que me dá imenso prazer, porque um ano e mais ou menos um mês de gravações de produção do programa, com uma produção modesta, simples, feito com recursos próprios, no amor, feito com amor, que sobretudo esse é o tom do Momento Arbitragem, fazer com amor. Então, apesar de todas as dificuldades da simplicidade com que a gente tem feito, nós já conseguimos produzir com esse programa, salvo engano, 110 programas Momento Arbitragem sendo publicados. Então isso é algo que traz satisfação, não apenas pela quantidade, mas pela densidade de conteúdo que já foi tratado, pela diversidade de temas que foram abordados, pela diversidade e grande qualidade das pessoas que foram entrevistadas, de profissionais brasileiros e estrangeiros atuando nos mais variados segmentos de mediação e arbitragem e outros meios como dispute boards, práticas colaborativas, outras formas de resolver conflitos. Então, essa visão me permitiu enxergar uma questão de grande significado. Ao longo desses programas que nós gravamos, paralelamente a tudo isso, aconteceu uma ebulição em toda a parte legislativa que tem um impacto e um reflexo muito significativo para o setor da mediação e arbitragem. Nós tivemos, paralelamente ao desenvolvimento do Momento Arbitragem, todas essas conversas, caminhando projetos de leis muito importantes, que foi o novo CPC, já aprovado, já lei. Você tem o projeto de lei de mediação, que está em fase bastante adiantada, em via de se tornar a lei marco de mediação no Brasil, e que vai trazer uma segurança jurídica para o setor ainda maior, uma consistência na confiança das pessoas para poder prospectar e desenvolver nessa área. E você tem a revisão da lei de arbitragem, que traz uma ampliação
da arbitragem para novas áreas e traz um facilitador na interação do árbitro com o Poder Judiciário, naturalmente fortalecendo ainda mais o Instituto da Arbitragem. Então, essas mudanças legislativas que estão acontecendo agora e que vão acontecer ao longo de 2015, prometem resultados muito significativos de expansão da mediação e arbitragem. Então você vê, paralelamente a isso, movimentos do governo, movimentos das empresas, do Poder Judiciário, do governo, Poder Executivo, do Poder Legislativo. Então, mobilização de vários segmentos da sociedade, entre eles as entidades empresariais, as associações empresariais, se movimentando no sentido de mobilizar as pessoas. No lado profissional, você vê um movimento fortíssimo da OAB, no sentido também de fortalecer isso. Foi lançado recentemente o Manual de Mediação, está por ser lançado o Manual de Arbitragem, feito pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da qual também pude dar alguma contribuição. Então, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, fazendo com que você veja uma onda muito grande, um tsunami se aproximando, trazendo todo o setor de mediação e arbitragem para chegar à vida das pessoas, chegar dentro das empresas, chegar a fazer parte do dia a dia dos negócios. O que o empresariado, por exemplo, como ele precisa olhar para a mediação e para a arbitragem e ter um pouco mais de confiança diante desse cenário altamente positivo? O que eu diria é o seguinte: a primeira coisa tem que ter reengenharia, reinvenção. Ele precisa olhar para a sua empresa, para o seu negócio, olhar para o seu problema lá na ponta e dizer: por que eu tenho que tratar o problema dessa maneira que eu venho tratando até hoje? Será que não tem uma maneira mais inteligente de eu tratar esse problema? Será que não tem uma maneira mais eficiente, econômica, que vai agregar mais conceito, mais agilidade e mais economia ao meu negócio? Ou seja, ele tem que partir de uma premissa que eu falei em um programa recente que eu gravei, que falava sobre a reengenharia na gestão de conflitos. E eu dizia nesse programa como uma proposta de pensamento para o empresário. Pense o seguinte: o judiciário está fechado, só por hipótese. O judiciário está fechado, eu tenho que resolver esse problema. Como eu vou resolver se o judiciário está fechado? Então, introduza essa premissa, embora você saiba que o judiciário estará sempre aberto à sua disposição, mas introduza essa premissa só para te forçar a reinventar a maneira de lidar com o problema e a repensar de que é possível sim trazer economia, agilidade, melhor conceito, melhores práticas para a gestão desse problema. Inclusive numa visão prospectiva, né? Prospectiva, de manutenção das relações, colaborativa, prospectiva, holística, ou seja, por uma visão de todos os ângulos, e a visão mercadológica de falar: eu vou construir para a minha marca e agregar valor para a minha marca muito mais conceito, o meu cliente vai reconhecer, o meu parceiro de negócio vai reconhecer que eu tenho boas práticas para resolver os problemas caso eles venham a aparecer. E essas boas práticas acabam agregando muito valor de imagem, valor de satisfação de todos aqueles que interagem com essa marca. Então isso é possível, e eu diria, acaba sendo um novo produto que os próprios profissionais do direito podem começar a imaginar e adotar. O meu escritório mesmo já faz isso, que é a reengenharia na gestão de problemas. Nós fazemos também. Porque isso é o tema do momento, e é isso que todas aquelas empresas que hoje estão subscrevendo os pactos de mediação que estão se multiplicando pelo Brasil devem fazer: adotar medidas internas que façam olhar para o problema com um olhar diferente do que fizeram até hoje, e esse olhar diferente vai trazer para ela uma coisa bacana: economia e agilidade, foco no que importa para ela, que é o seu cliente, o seu negócio e o seu resultado. Bem, eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar o senhor por todos os programas que já foram feitos, parabenizá-lo também por este programa, que é um programa especial, e na certeza que outros tantos programas do Momento Arbitragem serão
elaborados, feitos e melhorados, sem dúvida alguma, que eu acho que é essa a intenção. E sem dúvida alguma, a sociedade, a comunidade arbitral, os mediadores, todos têm um bom veículo de divulgação das informações que é o Momento Arbitrário. Espero que realmente todas as pessoas que tenham nos assistido tenham gostado dessa conversa, uma conversa informal, mas que sintetiza realmente alguns dos pontos que o Dr. Asdrubal vem discutindo aí há um bom tempo, seja na ordem, seja no escritório, seja ao longo da sua carreira. E nós estamos, eu na minha primeira e última participação, nós estamos abertos aí para receber todos os comentários, algumas informações, e fiquem à vontade. Vai aparecer o e-mail aí do Momento Arbitrário, quem quiser encaminhe. Rafael, me permita aqui te interromper para fazer o meu agradecimento em nome do programa Momento Arbitragem por você ter feito esse gentil convite de ter vindo ao seu escritório, sugerindo aí a sugestão do próprio Rafael e essa inversão de papéis em que ele fosse me entrevistar como uma maneira de homenagear o Momento Arbitragem e a minha pessoa. Quero agradecer de coração e dizer que ele falou que a última participação ele que pensa, que agora eu já vi alguém que sabe conduzir muito bem o programa e que pode perfeitamente me substituir em qualquer momento, e não hesitarei em convidá-lo daqui para frente outras vezes também. Rafael, muito obrigado de verdade.